Descubra o que aconteceu quando ela, em trabalho de parto, encontrou seu ex-marido como médico. Helena estava numa manhã ensolarada em São Paulo, mas aquelas horas pareciam pesadas como um céu de tempestade. Com a mão na barriga inchada, ela respirava fundo na porta do hospital, sentindo o coração disparar. A ansiedade misturava-se à expectativa, enquanto pensava em sua filha que estava prestes a chegar. O que significa ser mãe? A pergunta ressoava em sua mente, refletindo o contraste entre seu amor por aquela criança e a dor de um casamento desfeito com Bruno, seu ex-marido obstetra. O homem que tinha sido tudo para ela agora a deixava confusa. Assim que entrou, o caos do hospital se apresentou, as paredes pintadas de rosa e azul, o barulho das máquinas ecoando como um distante tambor. Mas em meio ao tumulto, a presença de Bruno fez seu coração parar. Ele estava ali, com a camisa branca impecável, o sorriso profissional, mas seus olhos traíam a agitação que compartilhavam. Uma parte dela ainda ardia com amor, mas outra queria gritar por toda a mágoa que o abandono dela havia causado. As contrações começaram a intensificar-se, e Helena se viu lutando entre a dor e lembranças, cada toque de Bruno a abalava. Como chegamos a isso, ela pensava, enquanto sentia a pressão de seu corpo trabalhar para trazer uma nova vida ao mundo. Ele sempre tinha sido seu refúgio, e ao mesmo tempo, sua maior dor. As promessas que fizeram um dia agora pareciam uma ilusão distante, como uma pintura desbotada que ela tentava recuperar em sua mente. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os gritos de dor agora eram sua única resposta a um passado que não se apagava facilmente. A cada contração, Helena se via mergulhando nas memórias, momentos felizes, mas também discussões e desentendimentos. No fundo do seu coração, uma pergunta permanecia: poderiam eles, ali, em meio ao nascimento de sua filha, resgatar o que havia se perdido? Quando Bruno a tocava, como se fosse uma ponte de comunicação entre seus mundos, a cura prometida parecia palpável, quase desejável. Mas e os ressentimentos? Ele também tinha seus próprios fantasmas. As horas foram longas e seus segredos começaram a ser expostos lentamente, como um quadro sendo revelado à luz. Será que a oportunidade estava diante deles? O que parecia simples agora parecia algo colossal. Enquanto a dor da vida surgia, Helena precisava decidir: ia deixar os resultados de suas escolhas passadas afetarem o futuro dela e da filha? Olhando nos olhos de Bruno, ela havia percebido que o futuro poderia ainda lhes dar uma chance ou se perder para sempre. O que fazer agora, em meio à emergência de tudo? Com um último esforço, ela respirou fundo e sentiu, pela primeira vez, a luz da esperança saindo da escuridão. Helena fechou os olhos por um instante, respirando profundamente enquanto a dor da contração explodia novamente em seu corpo. O som das máquinas, o movimento frenético dos enfermeiros e o murmúrio distante de vozes pareciam se desvanecer. Era como se o mundo estivesse suspendido, com toda a sua atenção focada na batalha interna que ela travava. E ali, no centro de tudo, estava Bruno, seu ex-marido, que agora era o único presente neste momento tão tenso e transformador. Helena, é hora de empurrar, disse Bruno, a voz firme, mas cheia de um carinho que ela não esperava. As palavras eram um chamado para a ação, mas também um lembrete de todos os anos que passaram juntos, de todas as expectativas que haviam se desfeito. Como ele ainda conseguia ser aquele pilar em sua vida, mesmo após a dor que a separação trouxe? O olhar dele, à medida que seus olhos se cruzaram, parecia tentar transmitir algo mais do que apenas instruções médicas. Era um apelo silencioso, uma conexão que ainda existia, não importasse a tempestade que enfrentaram. As contrações deram lugar a uma determinação quase cega. Ela decidiu que não poderia permitir que o passado governasse aquele momento tão monumental, não agora. Helena fechou os punhos e se concentrou, puxando toda a força que conseguia do fundo do seu ser. O que era mais forte,
a dor ou o amor que ela sentia por sua filha. O que seriam algumas feridas antigas diante da vida nova que estava prestes a surgir, empurrando com toda a sua força, ela deixou escapar um grito primal, uma mistura de dor e esperança. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, sua mente uma borrada de emoções enquanto todos os gestos simples do passado se desfaziam em contribuições para esse instante. E, entre um empurrão e outro, ela ouviu Bruno murmurar palavras de encorajamento, como um velho amigo se relembrando das promessas feitas antes da tempestade. A fraqueza se transformava em esperança. Quando o choro do bebê ecoou pela sala, era como se um milagre tivesse acontecido. O mundo voltou a girar. Bruno segurou a pequena nos braços e seus olhos se encheram de lágrimas. A fragilidade da vida recém-nascida a fez sentir um amor tão profundo que mal conseguia suportar. Ele olhou para Helena, e por um breve momento, todo o passado pareceu desaparecer. Ela é perfeita, sussurrou Bruno, enquanto entregava o bebê a Helena. Um instante mágico, tudo aquilo parecia surreal. As dores e os ressentimentos, as discussões e desentendimentos foram esquecidos por alguns segundos. O futuro tinha um novo significado, uma nova luz. Mas ao mesmo tempo, o que aquilo significava para eles? Como iam lidar com essa nova realidade? Helena olhou para Bruno e os dois pareciam parados no tempo, cada um levando suas próprias expectativas e medos. E a pergunta tornou-se instantaneamente presente: eles realmente poderiam resgatar algo entre eles por causa daquela criança? Helena sentiu um nó no peito quando se deu conta de que, ao mesmo tempo que a vida começava, também era um ponto de partida para uma nova fase. As feridas poderiam cicatrizar, ou poderiam abrir ainda mais. A verdade é que, ter Bruno ao seu lado agora era uma incerteza que a assombrava. Com um futuro novo em suas mãos, Helena não podia evitar a ansiedade que se instalava. Voltaria a confiar em Bruno? Eles haviam se machucado tanto antes. E se tudo isso se tornasse um novo ciclo de dor e desilusão? Enquanto admirava a pequena e pensava nas medidas que ainda tinham que tomar, o telefone de Bruno começou a tocar. Ele olhou rapidamente para a tela e, ao ver quem era, seu rosto empalideceu. Eu preciso atender, disse ele, um nervosismo visível transparecendo em seus olhos. Bruno, chamou Helena, segurando o olhar dele com intensidade. Quem é? O que estaria prestes a acontecer poderia mudar tudo mais uma vez. Helena sentiu o coração acelerar. A sala parecia pequena, sufocante, como se o ar tivesse se tornado espesso e difícil de respirar. A mistura de alegria e ansiedade pulsava dentro dela em um ritmo frenético. O olhar de Bruno estava distante, focado na tela do celular, e a expressão em seu rosto a deixava inquieta. Quem seria capaz de tirar toda aquela magia do momento? Bruno, espera, ela implorou, algo apertando seu peito. O que está acontecendo? Ele hesitou, um piscar de olhos, antes de atender a chamada. A voz conhecida do outro lado da linha era forte e clara. Helena não conseguia ouvir as palavras, mas conseguia sentir o peso do que dizia. Ela observava Bruno, que encostava o celular ao ouvido, ora franzindo a testa, ora soltando um suspiro pesado. Os olhos dele se estreitaram, refletindo uma preocupação que ela não reconhecia. O coração de Helena doía de ansiedade. Sim, eu sei. Não é o momento certo, mas precisamos discutir isso, ele disse, a voz segura, mas sem a leveza que costumava ter. Algo na maneira como falava fazia sentir que o que estava sendo revelado não era um mero detalhe banal. Ela endireitou-se na cama, a pequena em seus braços, observando-a dormir. O choro do bebê havia parado, mas as perguntas dentro de Helena não cessavam. O passado com Bruno, as promessas quebradas, as mágoas que ainda estavam lá, como cicatrizes invisíveis. A resiliência de um amor que sobrevivia em meio à dor começava a se questionar novamente. Bruno, por favor. O que está acontecendo? Helena insistiu. O tom de sua voz tinha um tremor, um misto de medo e frustração. Era um momento que deveria ser celebrativo, mas ali estava ele, numa ligação que a colocava de volta na vulnerabilidade. Ele finalmente se virou para ela, olhos cheios de um conflito interno. Helena, eu preciso resolver isso agora. A hesitação nas palavras implacavelmente perfurou seu coração.
O quanto aquela ligação seria mais importante que aquele primeiro momento com a filha deles. Resolver o quê? Ela sentia cada palavra sair como fogo queimando. Nós acabamos de ter uma filha, Bruno. Precisamos estar juntos. Conversar sobre ela é complicado, ele murmurou, derrotado. Acho que não posso ficar aqui muito tempo. Estou em dívida com meu passado, assim como você. A voz dele soou como um bálsamo e uma lâmina ao mesmo tempo. Helena sentiu a angustiante verdade daquelas palavras. Dois conjuntos de feridas abertas se entrelaçando novamente, enquanto a filha deles, tão pura e inocente, parecia ser o centro da batalha entre a confiança e a dúvida. Ela olhou para a menininha que dormia tranquilamente, a pequena mão fechada em um punho, se perguntando o que poderia significar aquela vida nova para eles, rodeada por tantas incertezas. Mas então, uma nova ideia brotou em sua mente como uma flor corajosa em meio ao concreto. Bruno, e se essa ligação também for uma chance? Para nós. Para nos entendermos de novo? Mas antes que ele pudesse responder, a voz do outro lado da linha aumentou, e os olhos de Bruno se abriram em espanto. Um sentimento profundo de medo invadiu a sala, um pressentimento. Ele desligou e sentou-se na cadeira ao lado da cama, olhando fixamente para Helena. Foi minha mãe, ele revelou com a voz trêmula, como se a confissão física de um fardo estivesse prestes a ser libertada. Ela quer ver a sobrinha. A sala ficou silenciosa por um momento, enquanto o peso da revelação se instalava entre eles. A mãe, que em muitos momentos havia sido a causa das separações, agora poderia ser um vínculo entre eles, mas também provocava muitas outras inseguranças. Helena respirou fundo e encarou Bruno, o futuro da família dele se desdobrando diante de seus olhos. A pergunta que ecoava em sua mente era: será que era realmente possível encontrar um novo começo em uma história repleta de traumas? A tensão no ar era palpável, como um fio prestes a se romper em uma constante luta entre o passado e o futuro. As verdades finalmente estavam à tona, e Helena percebeu que cada escolha agora teria um impacto profundo no que viriam a ser. E se ela não aceitar nossa filha? Murmurou Helena, a esperança começando a se desconectar da realidade. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo novamente. Helena respirava fundo, tentando reunir a coragem que parecia escorregar pelos seus dedos. Os olhos de Bruno a atravessavam, pesados de incertezas, mas também de uma esperança frágil. Naqueles momentos, o tempo parecia ter parado. Cada segundo era uma eternidade, enquanto ele lutava com as palavras que estavam prestes a sair. Helena, eu sei que a relação com minha mãe é complicada, mas ela quer mudar. E ela precisa conhecer você e a nossa filha, disse Bruno, com a voz embargada, como se aquele convite fosse a última chance de redirecionar suas vidas. A ideia de vê-la novamente, mesmo para mostrar a bebê, a fazia tremer. Nunca seria fácil. Lembranças de discussões acaloradas e desentendimentos estavam frescas em sua mente. Mas, por outro lado, o desejo de reconstruir algo que valesse a pena, mesmo que as raízes fossem tortuosas, a atraía. Bruno, e se não der certo? Helena questionou, a vulnerabilidade transparecendo em sua voz. E se a sua mãe não conseguir ver o que temos? E se só complicar mais? Ele se levantou, a cadeira rangendo sob seu peso. Precisamos tentar, Helena. Não podemos deixar o passado nos prender para sempre. Nossa filha, ela merece um futuro melhor. As palavras dele eram um chamado, um apelo para que ela olhasse além de suas dores. Helena hesitou, pensando na pequena em seus braços. O desejo de proteger a filha era superior a qualquer medo que pudesse sentir. Você tem certeza de que está pronto para isso? Perguntou, com a voz suave, mas firme. Bruno pareceu ponderar, os olhos brilhando com uma nova determinação. Eu não sei, mas será que alguma vez estaremos prontos, Helena? A vida é cheia de incertezas. O que não podemos deixar é que o medo nos impeça de lutar por quem amamos. Aqueles momentos de dúvida eram como as marés que vinham e iam, mas a confiança que ele mostrava acendeu algo dentro dela. Helena cercou a filha com um braço, como se estivesse protegendo-a do mundo, enquanto decidia se daria o passo adiante ou ficaria na segurança do passado doloroso. Então, vamos organizar isso, ela disse,
a voz emergindo mais forte do que pensava ser possível. Mas vamos com calma. Precisamos nos preparar, não só nós, mas nossa filha também. Se as coisas não forem do jeito que esperamos, precisamos de um plano B. Bruno assentiu, um sorriso aliviado começando a se formar em seus lábios, embora os olhos ainda refletissem um pouco de insegurança. Claro, agiremos com calma. Vamos pensar em tudo direitinho. E quanto à sua mãe? Helena interrompeu, lembrando-se que, por mais que vissem o que era bom, havia uma história de mágoa. Ela está disposta a mudar de verdade? Bruno hesitou novamente. Acho que sim, mas falar com ela pode abrir novas feridas ou curar outras. Ele desviou o olhar, como se a verdade acerca da mãe fosse um labirinto onde ele ainda não tinha encontrado a saída. Precisamos ser honestos, disse ela, tocando o braço dele em um gesto de conforto. Se não conseguirmos ter essa conversa abertamente, como poderemos seguir em frente? A sala estava imersa em um silêncio pensativo. A tensão da expectativa pairava entre eles, mas também havia uma nova chama de esperança que começava a surgir. Afinal, tudo o que faziam agora tinha um propósito maior. Quando a conversa se estabilizou, Helena pegou a mão de Bruno, segurando-a como quem agarra uma âncora em meio à tempestade. A incerteza ainda estava ali, mas a delicadeza daquela conexão devolveu a coragem que ela precisava. Não haverá um caminho fácil, isso eu sei, disse ela, num sussurro. Mas, se formos juntos nesse momento, uma notificação no celular de Bruno interrompeu seus pensamentos. Ele olhou rapidamente e a expressão em seu rosto trouxe um frio na barriga de Helena. Quem é? Perguntou ela nervosa. É minha mãe, respondeu Bruno, com a tela brilhando nas mãos dele. Ela está perguntando quando podemos nos encontrar. O rosto de Helena empalideceu. O primeiro passo estava prestes a ser dado, e um misto de ansiedade e expectativa a invadiu. O futuro da sua família estava-se moldando diante dela, mas o que aconteceria a seguir era uma pergunta que não saía da sua mente. Bruno, será que estamos prontos para isso? Ela sussurrou, enquanto o medo voltava a apertar seu peito. O que viria a seguir desenrolaria caminhos que eles estavam prestes a trilhar, onde segredos, verdades e, possivelmente, reconciliações estavam escondidos na curva dos dias que se seguiam. Os dias que se seguiram à mensagem de Bruno foram um turbilhão de emoções para Helena. A incerteza a acompanhava em cada passo, como uma sombra que não se afastava. Ela olhava para a pequena, adormecida em seu colo, e se perguntava se seria capaz de assegurá-la de um futuro melhor. A ideia de encontrar a sogra aterrorizava, mas a força do amor que nutria pela filha a impulsionava. Helena se lembrou dos ensinamentos da avó, sobre a importância da família e da união. Sim, havia conflitos, mas também o desejo de um recomeço. Um dia, enquanto organizava algumas coisas pela casa, sentiu a adrenalina correr em suas veias. Era momento de agir. Naquela manhã, Helena se vestiu com uma blusa branca e jeans, um look que ela esperava transmitir paz e confiança. Cada detalhe a deixava nervosa. As mãos tremiam enquanto ela segurava um colar da filha, um pequeno pingente que refletia a luz do sol. O que ela mais queria era que aquele dia começasse com um brilho de esperança. Vamos, amor, disse Bruno, pegando a mão dela. Ele percebeu como ela estava apreensiva e tentou acalmá-la. Vai dar certo, nós estamos juntos nisso. O olhar carinhoso dele foi um ponto de apoio, embora não conseguisse eliminar todas as preocupações que borbulhavam dentro dela. O caminho até a casa da mãe de Bruno parecia mais longo do que realmente era. Cada curva lembrava desafios, passado, e tudo que poderia dar errado. Dentro do carro, o silêncio era palpável, e a pequena zumbia no bercinho que haviam preparado para a viagem. Ao estacionarem, Helena sentiu seu coração acelerar. O medo se entrelaçava com a esperança. Bruno encarou Helena e disse, você está pronta? Se não, podemos não. Já cheguei até aqui. Vamos em frente, interrompeu ela, um misto de coragem e preocupação na voz. Eles saíram do carro e, a cada passo em direção à porta, o mundo externo sumia. Tudo o que importava era aquele momento. E então a porta se abriu. A mãe de Bruno estava ali, com um semblante inseguro, mas seu olhar, ao ver a filha pequena, mudou tudo.
Helena sentiu as lágrimas se formarem ao ver a mulher que um dia tinha sido uma figura tão temida em sua vida, agora com um leve sorriso nos lábios. Oi, mãe, essa é a nossa filha, Bruno disse, a voz entrecortada, enquanto segurava a mão de Helena. A reação dela foi instantânea. O sorriso se desfez e um mar de emoções dançou em seu rosto. Mas houve hesitação, e Helena pôde perceber que aquela mulher ainda carregava feridas. Ela é linda, disse a sogra, mas a voz estava baixa, quase como um eco distante. Helena sentiu cada palavra ecoar, e a tensão no ar parecia carregar os resquícios de palavras não ditas. Obrigada. Nós agradecemos, respondeu ela, tentando encontrar a própria voz em meio à tempestade interna. Vamos entrar? Precisamos conversar, sugeriu Bruno, quebrando o silêncio que começava a se estabelecer como um divisor. Subiram juntos os degraus, cada passo ecoando a possibilidade de redenção, mas também de dor. Sentados à mesa, a bolacha que seria servida parecia ter o gosto amargo da incerteza. O que seria daquela conversa? Quais segredos poderiam ser desenterrados? A atmosfera estava carregada, e Helena pressentia que aquela reunião seria um marco, não só para eles, mas para as futuras gerações. Enquanto a mãe de Bruno começava a falar, os olhos de Helena foram atraídos para o retrato da família na estante. A ligação entre passado e presente era cada vez mais evidente. Um novo capítulo estava prestes a se desenrolar, e todos estavam prontos para ouvir. O que seria revelado ali mudaria o curso de suas vidas. De repente, um barulho alto vindo da porta chamou a atenção deles. Alguém estava chegando, e não era uma pessoa que Helena esperava. O coração dela disparou. Quem seria? O passado, mais uma vez, invadia o presente. O que poderia acontecer a seguir provocou arrepio em sua espinha. Os olhos de Helena se arregalaram enquanto a porta se abria lentamente. Uma figura conhecida surgiu, e a respiração dela ficou presa na garganta. Era Ricardo, seu ex-marido. Ele estava com um jaleco branco, o rosto parcialmente coberto por uma máscara, mas os olhos dela reconheceram aquele olhar que trazia tantas memórias, aquela mistura de amor e dor. Helena se segurou na mesa, precisava de um apoio, como se o mundo à sua volta estivesse balançando. Ricardo? A voz dela saiu quase como um sussurro, apenas um eco de incredulidade. O silêncio que se seguiu era tão denso que parecia carregar o peso de tudo que já haviam vivido. Dentro dela, as emoções lutavam para se manifestar, a raiva pela separação, as lembranças felizes, e agora a confusão do destino que trouxe seu passado bem diante dela. Bruno apertou a mão de Helena, consciente do turbilhão pela qual ela estava passando. Ele conhecia a história, sabia que aquele homem podia representar tanto a dor quanto a esperança. A mãe de Bruno olhava para os dois, a expressão dela era um reflexo de surpresa e apreensão. Vocês se conhecem? Perguntou, com a voz trêmula. Sim, nós éramos casados, Helena conseguiu responder, sua voz oscilava entre a firmeza e a fraqueza. Ricardo retirou a máscara, revelando uma expressão que Helena não conseguia decifrar. Eu não esperava te ver aqui, disse ele, com um misto de surpresa e abalo. O que está acontecendo? Helena apanhou um fôlego profundo, sentindo a pressão se acumular em seu peito. Não era uma conversa que queria ter naquele momento, mas a vida tinha seu próprio jeito de forçar confrontos. Estamos tentando conversar sobre a nossa filha, ela respondeu, protegendo a pequena que dormia ao seu lado. Sobre a nossa filha? Ricardo repetiu, a confusão se misturando à preocupação. Você teve um filho? Bruno se virou para ele, pronto para defender a esposa. Sim. E ela está aqui. Esta é a nossa filha. O tom de Bruno não tinha apenas raiva, mas também um forte desejo de proteger a nova família que havia construído ao lado de Helena. Helena se viu dividida. Por um lado, queria que Ricardo soubesse, e a outra parte queria que ele não estivesse ali, naquele momento tão complicado. Era um sentimento afogado de querer protegê-lo de tudo que havia descido e os erros do passado. Helena, isso eu não sei o que dizer. Ricardo estava visivelmente abalado, seu olhar alternando entre a pequena que dormia e Helena. E foi nesse instante que as lembranças voltaram à tona, como uma onda atirando-se contra rochas.
Helena se lembrou da dor da separação, da luta que enfrentaram juntos e das promessas não cumpridas. Uma tempestade de sentimentos a envolvia. Ele tinha sido seu amor, mas ao mesmo tempo a fonte de suas inseguranças. A mãe de Bruno, observando a cena, decidiu intervir. Talvez devêssemos todos sentar e conversar. Há questões a serem esclarecidas. Era uma tentativa de reunir todos, de transformar aquela confusão em algo proveitoso, mas Helena sabia que o caminho seria cheio de espinhos. Conversar? Sobre o quê? Sobre as promessas quebradas? Helena mal conseguiu esconder a frustração em sua voz. Você estava longe quando a nossa filha nasceu, Ricardo. E agora, inesperadamente, aparece aqui? Ricardo deu um passo hesitante, como se estivesse buscando o tom adequado. Eu sei que errei, mas eu quero fazer parte disso. Quero conhecer minha filha. As palavras dele a atingiram como um raio, um convite, mas também uma dor. O nó na garganta de Helena se apertava, um dilema surgia: poderia confiar nele novamente? O que isso significaria para sua nova vida e para a criança que tanto amava? O clima na sala estava insuportável, uma mistura de raiva, saudade e a incerteza da hora. Enquanto todos esperavam uma reação de Helena, uma pergunta pairou no ar, tão pesada quanto o silêncio que envolvia o ambiente: até onde o passado poderia ressurgir para arruinar o futuro que Helena tentava construir? E a resposta, mais do que um alívio, poderia ser o choque que mudaria tudo novamente. Helena sentia o coração acelerar, não apenas pela tensão no ar, mas pelo peso da decisão que se aproximava. As palavras de Ricardo a cutucavam como espinhos, fazendo-a vacilar entre a raiva e a confusão. Como ele ousa aparecer agora, pensou, a frustração quase queimando a sua garganta. O olhar de Bruno a encorajava a manter a guarda, mas a imagem de Ricardo trazendo ao mundo sua filha preenchia seu coração com uma tristeza profunda. Ricardo, você não entende. Eu criei a nossa filha sozinha. A voz dela tremia, não só pela emoção, mas pela lembrança das noites em claro, dos sorrisos e lágrimas que dividiram, e da força que teve que reunir para seguir em frente. A pressão era quase insuportável. Eu não estou aqui para lutar, Helena. Eu quero fazer parte disso agora. Ricardo tentava se justificar, seus olhos refletindo um misto de sentimentos que Helena não quis reconhecer. Era difícil, naquelas circunstâncias, ver não apenas o homem que um dia amou, mas também aquele que a deixou carregando um fardo sozinha. Você pode me dar essa chance? A mãe de Bruno franziu o senho, desconfortável com a situação. Não sei se isso é uma boa ideia. Uma conversa entre vocês, sim, mas e a menina? Ela deve ser protegida de tudo isso. Ela é a prioridade. Bruno interrompeu, o tom firme. O amor que ele tinha por Helena era sólido, e a ideia de alguém do passado ameaçando o futuro deles o deixava em alerta. Helena sabia que Bruno era seu porto seguro, a pessoa que a ajudou a se reerguer. Mas enfrentar Ricardo era uma batalha que tinha que travar sozinha. Um silêncio pesado caiu novamente na sala. Helena olhou para a pequena, envolta em cobertores, dormindo tranquilamente. O que as palavras de Ricardo poderiam significar? Ela não poderia decidir apenas por ela, seus pensamentos sobre o que era melhor para a família estavam todos interligados. O que se passava na mente dela era um turbilhão. Poderia algum dia confiar completamente em Ricardo outra vez? E se a presença dele trouxesse insegurança àquela tranquilidade que havia construído com tanto esforço? Helena, Ricardo voltou a falar, a suavidade na voz dele era quase uma súplica. Me dê uma chance. Me mostre quem ela é. Lutei contra a culpa, mas quero entender. Quero ser um pai de verdade. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Helena. E se você não for capaz? E se você machucar a gente de novo? Mal conseguiu evitar. O temor a cercava, e a ideia de arriscar o coração da filha a deixava paralisada. Um relâmpago da verdade surgiu em seu peito. As pessoas podem mudar, mas o que aconteceu foi real demais para ignorar. Estou apenas começando a conseguir respirar sem você. Como posso permitir que você entre novamente? Ela se virou para Bruno, procurando conforto, mas viu a preocupação refletida nos olhos dele. Ele levantou a mão,
como se quisesse tocá-la, mas hesitou, respeitando o momento dela. A tensão na sala era palpável, um enigma se desenrolando. Helena, por favor. Ricardo insistiu, deslocando-se um passo mais perto. A súplica em sua voz a atingiu como um grito silencioso. Deixe eu tentar. Não quero que você me perdoe agora, mas tenho que saber que posso fazer alguma coisa. Ouvindo a urgência na voz dele, Helena sentiu um nó no estômago. Uma parte dela queria se despir daquele passado que nunca a deixou em paz, mas a outra parte alimentava uma esperança irrealista de que ele realmente mudará. Uma chance ao trabalho, talvez. Ela respirou fundo, o ar ardendo nos pulmões. E se você desapontar novamente? E se tudo isso acabar em frustração? O mundo ao redor parecia parar, e antes que pudesse pensar mais, uma resolução formou-se em seu interior. Seria esse o momento de abrir as portas da mágoa ou fechá-las de vez? Essa é uma decisão que diz respeito a nós duas, ela respondeu, a firmeza ganhando volume. Se você realmente quer fazer parte disso, precisa provar para mim e para nossa filha que a mudança é real. Então, ela se virou para a pequena, com um pedido silencioso, e este poderia ser o início de uma nova história ou o fim de tudo. Enquanto a tensão pairava no ar, uma nova verdadeira revelação estava prestes a surgir, algo que mudaria a percepção de todos naquela sala. O que Ricardo realmente queria e o que estava escondido sob as camadas de dor e arrependimento. Helena sentiu o peso daquela decisão sufocando suas expectativas. A sala parecia encolher ao redor dela, cada segundo uma eternidade pesada. Ricardo a observava atentamente, e em seu olhar havia uma mistura de esperança e um pedido urgente por compreensão. O que era aquele desejo por proximidade? Seria amor ou apenas necessidade? Se você quer tentar, o que você vai fazer para provar isso? O questionamento saiu de seus lábios como um eco de resistência e anseio. Esse era o ponto crucial, não se tratava apenas de palavras, era preciso ação, demonstração de verdade. Ricardo engoliu em seco. Começaria respeitando os limites que você colocar. Quero ser uma presença positiva, não um problema. A sinceridade parecia estar na voz dele, e, por um momento, Helena quis acreditar. Mas e se fosse apenas uma máscara? Todas as promessas e palavras vazias do passado estavam gravadas em sua memória, e cada um daqueles flashbacks a fazia querer recuar. Bruno notou a hesitação dela e explorou os sentimentos que a dominavam. Helena, e se isso for o que ela precisa? Uma chance, pelo menos? Ele se aproximou, o olhar suave e compreensivo. Mas você deve se certificar de que está fazendo isso de coração, não por pressão. Ela queria gritar, dizer que não era tão simples. A ideia de expor sua filha a mais uma decepção a paralisava. E, então, apenas para interromper o silêncio tenso, um inesperado ainda não ecoou em sua mente. O que se passava no coração dela? A pequena começou a chorar, interrompendo o momento tenso. Uma onda de instinto maternal tomou conta de Helena. Em um reflexo automático, ela se dirigiu até o berço, tentando acalmá-la com braços carinhosos. A fragilidade daquela vida tão pequena fez com que toda a angústia interna dela aumentasse ainda mais. Helena sabia que a decisão não dizia respeito apenas a ela, mas à nova vida que dependia de suas escolhas. Ricardo deu um passo adiante, preocupado. Posso ajudá-la? Sua voz era baixa, quase um sussurro. Helena hesitou, um misto de emoções a envolvia. Ele tinha falhado antes, mas ali estava, oferecendo apoio. O que você sabe sobre ser pai? As palavras tinham um peso maior do que pretendia. Eu sei que cometi erros, mas estou aqui para aprender. Se você me deixar, posso fazer diferente dessa vez. No entanto, a força que ela tinha cultivado para se manter de pé a impedia de se deixar levar por palavras. Era como andar em uma corda bamba. Aprender não significa que você fará certo. Ela evitou olhar para Bruno, temendo que ele pudesse interpretar suas dúvidas como fraqueza. Mais uma vez, Helena sentiu-se dividida entre o que seu coração desejava e o que sua mente lhe impunha. E a pequena? Ela não queria que a filha sentisse a mesma insegurança que a acompanhou desde que Ricardo desaparecera de suas vidas.
Mas antes que Helena tomasse uma decisão final, a tela do celular de Bruno acendeu-se, interrompendo o instante. Todos na sala olharam para ele, e uma expressão de espanto tomou conta de seu rosto. O que foi? Helena perguntou, sabendo que algo importante estava acontecendo. Bruno leu a mensagem em voz alta. Oi, sou eu, Raquel. A mãe do Pedro. Precisamos conversar. É urgente. Helena sentiu o estômago revirar. Raquel? O que isso tinha a ver com eles? O sorriso do passado pairou por um momento fugaz em seu coração, mas a certeza de que as complicações só estavam começando se instalou firmemente. Enquanto a situação fogava, a única coisa que ficou clara era que novas revelações surgiriam. E no fundo do coração, Helena sabia que cada um deles estava prestes a enfrentar um teste que mudaria o rumo de suas vidas, para sempre. Helena ficou em pé, imóvel, a mente agitada, e o peito acelerado. A menção de Raquel a levou de volta a um tempo em que suas incertezas eram ofuscadas pela expectativa de dias melhores. Mas ali, naquele momento, tudo parecia sombrio, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. Raquel, o que ela quer? Murmura Helena, sem realmente esperar uma resposta. O que você vai fazer? Bruno questionou, um misto de preocupação e apoio em sua voz. Ele sabia que Raquel não era uma figura qualquer na vida de Helena. Ela era um capítulo inacabado, uma sombra do seu passado que parecia arrastar também o presente. A pequena no berço começou a se agitar. Helena puxou a faixa de cabelo atrás das orelhas e respirou fundo. Eu não sei. Não quero que isso afete a minha decisão sobre o Ricardo. Ricardo, por outro lado, estava tenso do outro lado da sala, tocando nervosamente a borda da mesa. Ele sentia a necessidade de intervir, mas sabia que cada paciente tinha suas batalhas internas e suas próprias escolhas. Por que não atende? Pode ser algo importante, sugeriu ele, com a voz suave. Helena olhou para ele, não conseguindo esconder o ceticismo. Importante ou apenas mais uma complicação? O olhar dela era um reflexo do seu interior conflituoso. E se Raquel trouxesse à tona tudo o que ela gostaria de evitar? Aquela mulher era parte da história que ela tentava deixar para trás. Bruno, percebendo a tensão, pegou o celular e se colocou na linha. Helena, eu posso falar com ela. Não. Helena se levantou, e a intensidade no seu olhar fez com que todos calassem. Essa sou eu que preciso lidar. É a minha história. Ela estava prestes a se deixar levar novamente pelo controle, mas esse momento de clareza lhe trouxe uma energização. Ela precisava enfrentar suas inseguranças de uma vez por todas. Ricardo a observava, admirando a força que emanava dela. Havia algo de belo e trágico na determinação de Helena. Mas ainda existia um abismo entre o que ele esperava e o que ela estava disposta a dar. Com um movimento decidido, Helena pegou seu celular. Ela hesitou por apenas um segundo, suas mãos tremendo ligeiramente, antes de clicar para retornar a mensagem. O que ela diria? O que Raquel realmente queria conversar? Um urgente poderia significar tantas coisas. Ela respirou fundo e começou a digitar. Oi, Raquel. Oi, eu vi sua mensagem. O que está acontecendo? Enquanto as 3 bolinhas de digitação apareciam na tela, a sala ficou em silêncio, todos aguardando, como se o ar tivesse sido puxado para fora. Bruno trocou olhares com Ricardo, ambos prontos para apoiar Helena. Era um momento crucial, um ponto de virada onde o passado poderia colidir com o presente, mudando tudo mais uma vez. Ela respondeu. Estive pensando, podemos nos encontrar no café na esquina. A ênfase do podemos indicava mais do que um simples encontro. Era uma chave para muitas emoções contidas. O peso da decisão se entranhava nos corações de cada um ali. Helena apertou os lábios, a voz trêmula. E se for uma armadilha? O que eu vou fazer? E se ela trouxer Pedro? Não estou pronta para tudo isso. Bruno impulsivamente pegou a mão dela. Você não está sozinha, Helena. Seja o que for, nós estamos com você. O olhar hesitante de Helena se intensificou em uma mistura de inquietação e esperança. A pequena começou a chorar mais uma vez,
E aquela pequena vida lembrava de que qualquer escolha não afetava apenas a ela, mas a todos que amava. Por um instante, Helena sentiu um fogo dentro de si. Não poderia deixar o medo a dominar. O peso da decisão estava para pesar em seus ombros, mas ela talvez pudesse compartilhar essa carga. Eu vou. Vou me encontrar com Raquel, decidiu, com uma determinação renovada. Mas ao fazer isso, uma nova onda de ansiedade a atingiu. O que seria mais doloroso, a verdade ou a incerteza? E assim, ela se preparou para sair, com os rostos de Bruno e Ricardo gravados em sua mente, apoio e preocupação. Mas antes que pudesse deixar o apartamento, uma ligação inesperada soou. O nome de Pedro apareceu na tela. Os olhos de Helena se arregalaram. Era mais uma reviravolta no turbilhão que se tornará sua vida. O que essa ligação significaria? O que Pedro tinha a dizer? As decisões a aguardavam, e mais uma vez, a realidade se mostraria um labirinto sem fim. Helena não conseguia parar de pensar no que estava prestes a acontecer. Com o coração acelerado, ela olhou para a pequena que dormia tranquilamente em seu colo. A nova vida que ela havia trazido ao mundo era um ponto de luz em meio a toda a escuridão de seu passado. Agora, mais do que nunca, ela precisava ter certeza de que suas decisões eram acertadas. Pedro. O nome ressoava em sua mente. Por que ele estava ligando agora? Quais segredos do passado poderiam transbordar mais uma vez? Entre tantas incertezas, o instante em que sua vida se entrelaçava com os homens que amou e que lhe causaram dor não parecia ter fim. Bruno se aproximou, percebendo a aflição nos olhos de Helena. Você vai atender? Perguntou, a preocupação transparecendo em sua voz suave. Ela hesitou. Eu não sei se estou pronta para ouvir o que ele tem a dizer. Depois de tudo o que aconteceu, amor, você precisa enfrentar isso. O que quer que Pedro tenha a dizer, pode ser a chave para o seu futuro. A confiança de Bruno a envolveu como um cobertor aquecido naquelas horas frias de dúvidas. Sussurrando uma oração silenciosa, Helena decidiu atender. Alô? Sua voz estava firme, mas dentro dela um mar de sentimentos se agitava. Oi, Helena. Desculpe a ligação repentina, mas preciso que você me escute. A voz de Pedro soava tensa e adulta, deixando que poderia ser uma conversa cotidiana em um peso na balança dos relacionamentos que há muito tempo tentava equilibrar. Sobre o que você quer falar? Helena sentiu um frio na espinha. Ela esperava por essa conversa, mas não previa o impacto emocional que poderia ter. Eu sei que muitas coisas não terminaram como planejamos. Você me odiou, eu entendo. Porém, preciso que você saiba que estou aqui, se você precisar de ajuda com tudo isso. Ele se adiantou, revelando uma vulnerabilidade que surpreendeu Helena. Ajuda com o quê? Ela inquiriu, a cautela em sua voz refletindo a tempestade que fervilhava em seu interior. Eu soube que você teve uma filha. E eu quero me desculpar. Quero entender o que aconteceu e poder fazer parte da vida dela, se você permitir. As palavras dele a atingiram como um raio. O peso do passado pressionava com força indesejada. A pequena, despertando com o barulho, piscou os olhos para a mãe, como se pudesse sentir a instabilidade nas emoções que se cruzavam entre elas. Helena teve que se acalmar. Uma parte dela queria gritar, outra, apenas queria ouvir mais. Você quer fazer parte da vida dela? E a vida que se passou entre nós, tudo o que você me fez passar? O que mudou? Ela perguntou, indignada e ainda guardando as feridas que não cicatrizaram. Pedro a deixou sem resposta, e a tensão se arrastou por longos segundos. Mas então, uma verdade crua começou a sair de sua boca. Eu percebi que posso ter deixado o que construímos em pedaços e não estou pedindo para você me perdoar agora. Só estou tentando ser honesto. Não faço ideia de como saber a melhor forma de lidar com isso, mas queria que você soubesse que a decisão será sua. Helena sentiu lágrimas ardendo atrás dos olhos. O que começava a tomar forma em seu coração era a dúvida. Ela teria coragem para correr mais um risco? A vida dela havia mudado na última semana, e tudo parecia um passo da felicidade ou do fracasso. Eu preciso de tempo. E não sei se estou pronta para isso agora. Preciso pensar no que é melhor para minha filha. Ela se despediu,
encerrando a chamada com um nó na garganta. A sala ficou em silêncio. Os olhares de Bruno e Ricardo estavam fixos nela. O que tinha acabado de acontecer? Como ela se sentia? Entre a confusão, um novo sentimento começava a florescer, algo que poderia se tornar um alicerce que ela nunca esperou. Helena, como você se sente? Bruno perguntou, preocupado. Mas antes que ela pudesse responder, o toque da campainha os interrompeu. Um misto de preocupação e curiosidade tomou conta do ambiente. Quem será agora? Helena questionou em um sussurro nervoso, a incerteza a rodeando como um nevoeiro. Bruno se levantou para ir até a porta, e enquanto ele a abria, o coração de Helena batia forte. O que mais poderia surgir em suas vidas conturbadas? A cena estava prestes a mudar mais uma vez. Oi, sou eu, disse um conhecido que tocava um dos capítulos mais difíceis de suas memórias. O olhar de Ricardo era intenso, entre preocupação e esperança, enquanto o semblante de Helena se transformava de alívio para uma tempestade interior. As emoções estavam às portas de uma explosão. Helena respirou fundo. Os passados estavam finalmente se conectando. Aquela mesa seria palco de decisões cujo eco se estenderiam para o futuro que começava a se desbloquear na frente deles. Não podemos recuar, precisamos seguir em frente, Bruno falou, colocando uma mão protetora nas costas de Helena, a encorajando a atravessar mais este obstáculo. A vida estava chamando suas escolhas, e mesmo em meio ao caos, pelo menos uma coisa era clara, nada mais seria como antes. E com a força daquelas palavras, Helena sentiu uma onda de determinação. Vamos conversar, ela disse, se virando para Bruno e Ricardo. O que estivesse por vir não poderia desmoronar como antes. A vida exigia coragem, e por amor, ela estava disposta a encontrá-la, independentemente do que poderia desmoronar ao longo do caminho. Mais do que nunca, ela queria ser a mãe que sua filha merecia. E naquele instante, Helena sentiu que poderia finalmente tomar as rédeas de sua própria história. O futuro estava começando a se formar, e o passado, embora pesado, não poderia mais ditar suas novas escolhas. Ela estava pronta para recomeçar. Ela estava pronta para essa nova fase. E assim, de mãos dadas com os dois homens de seu passado, Helena estava determinada a criar um novo caminho, mesmo que isso significasse enfrentar tudo que a vida lhe exigia. As conversas estavam prestes a fluir e o futuro, por mais incerto que fosse, logo revelaria suas cores vibrantes, mostrando que a verdadeira luta da vida era não desistir de se amar e ser amado. Agora, é o seu momento de juntar-se a essa história. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar este conteúdo incrível. Comente suas reações e teorias sobre o final. E, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio.